Voltando aí, amados, né? Hoje nós estamos no dia 2 de TV, aliás, no dia 2 de Shevat, 5.783, e hoje é dia 24 de janeiro do ano de 2023, né? Então estamos aí na nossa segunda parte, tendo em vista que houve, para variar, nesses dias, uma queda terrível de internet. Meu Deus do céu. O sistema tá bruto mesmo, né? Baruch Hashem. Mas vamos em frente aí. Então nós estamos aí no terceiro dia da semana e a nossa terceira aliá. Então, completando sobre a questão do mês de Shevat, a introdução que o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg traz, né? Então nós vimos aí a questão da letra do Tzadik, né? Então nós temos aí o homem é a árvore do campo, né? O ser humano, Etzi Hassadeh, tem o valor numérico 474, o mesmo valor de Da'at, que é conhecimento, e faz conexão com Chokhmah, sabedoria, e Binah, entendimento, né? Então, por isso que nós temos aí Chabad, né? Chabad é exatamente o acróximo, né? De Chokhmah, Binah e Da'at, né? Então, Chabad. E o tzadik da nossa geração é o nosso Rebbe Menachem Mendel, né? O qual é a nossa conexão com ele. Vimos aí a questão da mazal, o aquário, né, o balde. Nós precisamos encher-nos com a água do poço, né? O poço é onde emana a água, e dentro desse aspecto aí nós temos exatamente a questão da Torá. A Torá é água da vida, ok? Então nós precisamos nos alimentarmos da água da vida e compartilhar a água da vida. Então hoje nós vamos ver aí a tribo do mês de Shevat e também o sentido, né, deste mês. A tribo do mês é Asher. O nome Asher significa prazer e felicidade, e o nosso patriarca Yaakov abençoou o seu filho Asher. De Asher, né, é a bênção de Yaakov, vem o delicioso gordo pão, né? E ele fornecerá as iguarias do rei. Daí fica evidente que Asher representa o sentido de paladar e comer. A árvore especial da tribo de Asher é, de fato, a oliveira, de onde procede o excelente azeite, com a qual a porção de Asher, né, ele traz para a terra de Israel a bênção do excelente azeite. Das 7 espécies, né, da terra de Israel, a azeitona é a sexta na qualificação, e na Kabbalah corresponde exatamente a Sefirá, né, de Yesod, o Tzadik, alicerce do mundo. Então essa é a conexão do azeite, Yesod, e o Tzadik da nossa geração, o alicerce do mundo. Então, o azeite de oliva representa a semente potente do tzadik de conduzir e suster gerações abençoadas de almas judias, né? Então, exatamente essa questão aí, por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel foi exatamente esse grande potencial do azeite, né? Precioso que veio sobre o povo judeu depois do Holocausto, e realmente o povo judeu voltou a ter o prazer e a alegria do judaísmo. E na sequência o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele então, né, falou para os seus seguidores, os seus rabinos, levarem aos não-judeus, às nações, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, compartilhando conosco esse excelente azeite, ok? Então o sentido para esse mês é paladar, comer, que é paladar, é achila, e comer é ta'am. Então o sentido retificado de comer
é o sentido especial do tzadik. Qual é o sentido retificado de comer do tzadik? O tzadik, ele come para sustentar a alma. E o que significa isso? Ele come o suficiente. Nesse sentido, significa que o tzadik, ele não é glutão. Ele não come além da medida, né? E o que significa ele come para satisfazer a sua alma? Ele come o suficiente para que o seu corpo tenha saúde e que ele possa se dedicar ao estudo da Torá e aos ensinamentos da Torá. Então esse é o desafio que nós temos diante de nós, né? A exemplo do nosso Rebbe, ok? Então, nesse contexto todo, o estômago do perverso, em contraposição ao do justo, o estômago do perverso está sempre carente. O estômago do perverso é aquele glutão. O glutão, você pode ver, uma pessoa que ela é glutona, ela está com um problema de ordem espiritual. Então ela não se satisfaz. Então esse comer de forma desenfreada, né? Tem aqueles que dizem assim, comi tanto que parece que eu comi um boi. Você já ouviu essa expressão, né? Comi tanto que eu comi que nem um rei, né? Então são expressões dos glutões. Há uma deficiência na sua vida espiritual, na sua alma espiritual, a alma divina, e a alma animal está mais forte. Então, por isso, é uma deficiência exatamente no aspecto de que a alma está em desequilíbrio, a alma divina está em desequilíbrio, e a alma selvagem, a alma animal, ela está mais forte. E então, como há uma deficiência espiritual, a alma animal ela só quer comer, é um glutão, é um beberrão, e por aí afora vai, entendeu? E então essa é uma deficiência espiritual. O justo, o tzadik, ele come o suficiente para poder satisfazer a sua alma. Ou seja, ele come o suficiente para manter o corpo saudável, para poder se dedicar aos estudos da Torá, das 7 leis universais, a obediência a elas e expandir o conhecimento. Então, ao comer da árvore da vida, o tzadik, ele extrai grande prazer, porque o rachá, o perverso, o seu estômago é sempre carente. Ele sempre está com fome, sempre está com sede de ser um beberrão, seja qual for o tipo de bebida, alcoólica ou não alcoólica, mas ele bebe de forma desenfreada, entendeu? É nesse sentido. Então, o rachá, o perverso, né? Ele é orientado para o corpo, para a alma animal, para a alma selvagem. Então, qual que é o desejo do corpo, o desejo da carne? É satisfazer os seus desejos e paixões desenfreadas. Só que nunca mata a fome e nem a sede, ok? Então, ao comer da árvore da vida, né, em contraposição, o tzadik, ele extrai grande prazer. Vida na Torá significa prazer, alegria, júbilo. E das centelhas divinas de luz e força de vida presentes no alimento que ingere. Ou seja, das centelhas divinas de luz e força de vida presentes no alimento que ingere. Por isso, as nossas preces que antecedem o nosso comer e beber é para exatamente extrairmos com grande alegria, com grande júbilo, com grande prazer, as centelhas divinas de luz e força de vida que estão presentes nos alimentos, na bebida. Então, por isso, quando nós fazemos as bênçãos antes de nos alimentarmos, antes de bebermos líquidos A, B ou C, certo? Nós estamos exatamente nessa conexão com Deus para poder extrair com grande alegria, com grande júbilo, realmente as centelhas divinas que estão presentes no interior de cada alimento, ok? Então, dessa forma, né,
em seu estado de consciência retificado, né, corrigido, ele está continuamente cônscio de que não só na dimensão física de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus, que é a dimensão espiritual. Então nós temos a dimensão física e a dimensão espiritual. Por isso que o tzadik, o justo, ele come para satisfazer a alma. E a alma não precisa de muita coisa para comer e beber e para ser saudável. Então por isso esse comer, esse beber, é para manter um corpo saudável, para que tenhamos uma mente realmente brilhante, saudável, né? Então, por isso, nós temos aí a palavra sobre a questão, né, do corpo saudável, o corpo positivo, né, no sentido de estar em conexão com a árvore da vida. Então, a ocasião de maior prazer na partilha de alimentos está no Shabat. Então, o Shabat é precioso dentro desse aspecto. A palavra para satisfazer sua alma é cognata da palavra sete. Ela está ligada, interligada, atada, né? Satisfazer sua alma com a palavra sete. E isso está exatamente conectado com o sétimo dia da semana, que é o sagrado dia do Shabat, ok? Então, um verdadeiro tzadik, ele vive o prazer do Shabat durante toda a semana. Segundo Zohar, o livro do Esplendor, o tzadik, ele é denominado de Shabat. Então, aquele que anda desta forma, ele é chamado não só de tzadik, o justo, mas ele é também chamado de Shabat, que tem realmente o quê? Uma vida santificada com o Eterno. Então, o verdadeiro tzadik, ele vive o prazer do Shabat durante toda a semana. Por isso que nós falamos o quê? Hoje é o primeiro dia para o Shabat. Hoje é o segundo dia para o Shabat. Hoje nós estamos, de fato, literalmente falando, no terceiro dia para o Shabat. Chegamos no sexto dia. Hoje é o sexto dia para o Shabat. Chegamos no sétimo dia e falamos o quê? Hoje é o sagrado dia do Shabat. Então, essa também é uma das formas em que os justos estão conectados com o Shabat, desde o primeiro dia da semana até o sétimo dia. Então, essa é uma das formas de nós estarmos conectados com o Shabat. E por isso, Zohar, o livro do Esplendor, ele fala que o tzadik, ele também é denominado Shabat, né? Então, a própria palavra de Shevat, que é o mês que nós estamos, no segundo dia, também ele pode, mudando as suas letras, né? Ele também pode ser transformado em Shabat, né? Por isso, né, nós temos aí o Shabat, um mês muito precioso de renovação realmente da Torá. O controlador deste mês é o estômago e esôfago, né? Que no hebraico diz estômago, etzitomicha, e esôfago, kurkavan, né? Então a relação entre o estômago e o sentido do paladar e de comer, ela é bem clara. Os nossos sábios declaram, kurkavan, moe, né? O moer dos alimentos. O processo de moer é essencial à digestão, né? Ou seja, aquele que ele não mastiga a comida, ele engole a comida, né? Mal ele coloca na boca a alimentação, ele já engole. Então, ele vai ter um problema sério de digestão. Mas aquele que de fato segue o processo do moer, ele coloca a alimentação na sua boca e ele vai moer. Por isso que ele tem dentes, né? Se fosse para você só engolir comida, então você nasceria e ficaria até a sua morte banguelo. Você não ia precisar de dente mesmo. Mas Deus, que sabe todas as coisas, ele fez o ser humano dessa forma, para crescer, ter dentes para moer a alimentação. E por que isso?
Porque à medida que nós moemos, nós mastigamos muito bem a alimentação, nós temos aí a questão da dimensão física e da dimensão espiritual. Na dimensão física, você moe, né, com os seus dentes a alimentação corretamente, e ao engolir, você vai trazer realmente uma excelente digestão. Você não vai ter problema com a digestão, porque você moeu, mastigou muito bem a alimentação, dentro do aspecto da dimensão física. Dentro do aspecto da dimensão espiritual, a alimentação, ela possui no seu âmago, assim como ter todo ser vivo, em especial todo ser humano, possui no seu âmago, no mais íntimo do seu ser, a centelha divina. Então, quando nós realmente, na dimensão espiritual, quando nós moemos a alimentação, fizemos a bênção antes de ingerirmos os alimentos, viemos para a dimensão física, entramos na dimensão espiritual fazendo as bênçãos, né? E aí vamos para a dimensão física, que é o moer a alimentação, mastigar muito bem, e ao mesmo tempo vamos entrando novamente na dimensão espiritual. Por quê? Porque quanto mais nós moemos, mais mastigamos os alimentos, nós entramos em conexão com o íntimo, a parte mais íntima da alimentação. E dali é onde que nós extraímos as centelhas divinas, para que o nosso corpo seja saudável e a nossa alma ela tenha alegria, porque extrai centelhas divinas dos alimentos. Então, por isso, né, realmente, o processo de moer é essencial à digestão, tanto na dimensão física como na dimensão espiritual. Dissecar a grosseira substância do alimento em pequenas partes é necessário para libertar as centelhas de força de vida divina contida no alimento. Ao moer, né, similar de mastigar, o estômago saboreia a essência interior da comida. Este sentido interior, espiritual, do paladar controla o sentido mais externo do paladar. Ok? Então, por isso, para uma boa e maravilhosa refeição, esses são os caminhos. Dimensão espiritual, a prece, antes de mastigar os alimentos. A dimensão física, que é exatamente o mastigar, o saborear os alimentos. Novamente a dimensão espiritual, que é exatamente extrair da parte mais íntima dos alimentos centelhas divinas, de força divina para as nossas vidas, para a nossa vida do corpo e para a nossa vida da alma divina. E quando encerramos a alimentação, continuando na dimensão espiritual, aí vem o agradecimento, agradecendo a Deus pelos alimentos, né? Porque é Ele que nos concede os alimentos. Então é dessa forma que nós estamos em Shevat, um mês muito precioso, ok? Baruch Hashem. Então hoje, como terceiro dia da semana, nós temos a nossa terceira aliá, que está no capítulo 10, verso 24, e vai até o capítulo 11 e o verso 3, né? Então nós temos aqui a continuidade da nona praga, que é a escuridão, né? E depois, no capítulo 11, nós já vamos entrar dentro da praga, da última praga, que é a morte dos primogênitos, né? A qual ela vai se estender, né? Essa praga, para nós podermos, né, comentar, vai se estender amanhã, o quarto dia, né, onde nós teremos a conclusão da última praga, a praga dos primogênitos, a morte dos primogênitos. Então nós temos aí, né, o início e conclusão da nona praga, a escuridão, né?
Então, nós vimos aí que a escuridão ela obedeceu 2 etapas. 3 dias, os 3 primeiros dias, foi de uma escuridão opaca. Mesmo as pessoas não se enxergando, mas as pessoas podiam se locomover. Não adiantava acender tochas de fogo, né? Obviamente, para iluminar a escuridão, porque a própria chama da tocha, ela era consumida pela escuridão. Então não adiantava nem acender fogo de tipo nenhum, porque o fogo ele simplesmente se extinguia por si só, por causa da potência da escuridão. E a segunda fase foi os 3 últimos dias, em que a escuridão tornou-se realmente muito, muito densa, que nem massa de moldar, por assim dizer, né? Que a escuridão na segunda fase, ela ficou tão densa, que as pessoas podiam apalpar a escuridão, né? E ao mesmo tempo ficaram paralisadas. A densidade da escuridão era tanta que quem estava em pé ficou em pé nos 3 dias subsequentes, né? Não tinha como se mexer, não se podia mexer a nenhum dos seus membros. Quem estava em pé não conseguia sentar, quem estava sentado não conseguia ficar em pé, e quem estava deitado não conseguia se mexer na cama, nem se levantar, etc. e tal. Porque a segunda fase foi de uma escuridão muito intensa e muito densa, né? E nesse aspecto aí, então, o segundo período, a segunda fase da escuridão, ela tornou-se realmente tão densa que a própria escuridão ficou palpável, né? Então, nesse período da escuridão, nós temos aqui, né? Realmente o povo judeu não foi atingido por essa praga, e o povo judeu podia andar livremente dentro das casas dos egípcios. Então, o que acontecia aqui? Nesses 3 dias, os judeus eles puderam entrar nas casas e verem aonde que eles escondiam as suas riquezas, para depois, no momento da libertação, que era a promessa divina, era para pedir aos egípcios que lhes dessem riquezas, ouro, prata, pedras preciosas, roupas, né? Não qualquer roupa, roupa nova, roupa estilo nota 10, por assim dizer, tecidos, etc, etc. O do bom e do melhor, porque afinal de contas, 210 anos de escravidão tem que pagar com juros e correção monetária. Entendeu a questão? Certo? Então, eles anotaram onde estavam as coisas, né? As riquezas escondidas. E retornaram para Goshen, o seu habitat, né? E o momento que seria após a morte da praga dos primogênitos, né? A 10ª praga. Então, aí o faraó vai dar a ordem, e então é onde que eles vão pedindo aos egípcios, né? As doações, e os egípcios acabam dando do melhor para o povo judeu, para que ele vá embora rapidamente, certo? Então, a praga da escuridão teve também um outro fator, né, que Rashi comenta, o Talmud traz esta realidade, né, de que os judeus que não queriam sair do Egito, né, ou seja, tinha aqueles judeus que, se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir embora, mas nós vamos ficar. A minha família vai ficar, aí outro lá também falando daqui, outro falando dali. Então, uma boa parte de judeus que estavam muito bem assimilados pela cultura egípcia, isso significava que eles abandonaram a sua fé monoteísta, entregaram-se à idolatria e aos desvarios da idolatria que vem. Então, eles não queriam sair do Egito. Então, nesse momento em que acontece a praga da escuridão, esses judeus morrem. Então, eles têm uma morte súbita. Pum. Tchau. Aí você pergunta, mas por quê? Então, aí entra um outro ensinamento fundamental que quem não conhece vai passar a conhecer. Os nossos mestres, eles falam que
a essência da vida do judeu é viver o seu monoteísmo, a crença no único Deus, com fundamento judaico, fundamentado na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E a segunda questão é ele expandir esse conhecimento, a crença no único Deus, com fundamento judaico. Esses judeus que não queriam sair do Egito, eles perderam essa essência. Se eles perderam essa essência, então a vida deles não tinha mais sentido. Por isso que eles morreram na praga da escuridão. Qual é o ensinamento que nós temos nisto? Quando alguém diz, eu não sei o sentido da minha vida, ele está em sérios apuros. Está em sérios apuros. Ele pode ter uma morte súbita, porque ele está perdendo a essência da vida dele, a essência da existência. Para os judeus e para os não-judeus, qual é a essência da vida? Conhecer e servir o único Deus. Conhecer e servir o único Deus e expandir o monoteísmo com fundamento judaico. Se perdeu essa essência, perdeu a essência da existência. Então não tem por que continuar vivo. E foi o que aconteceu com esses judeus. Por isso que eles morreram, morte súbita. Perderam a essência de existir. Então, a advertência que fica aqui para nós é: não perca a essência da sua existência. Deus não jogou você aqui de paraquedas. Deus te colocou neste mundo porque Ele está confiando a você missões e uma tarefa suprema. Missões é no sentido de conhecer a Deus, estudar a sua palavra, obedecer os seus preceitos e mandamentos, expandir esta luz divina em todos os lugares. E a tarefa suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Porque Deus não mudou o seu projeto inicial da criação, de fazer deste mundo, deste planeta, a sua casa, a sua moradia. Então, se os judeus daqueles dias perderam essa essência de vida, então eles perderam a essência da existência. Então não tinha mais por que continuar vivendo. Morte súbita. A lição fica para nós. O que eu vou fazer da minha vida? Você que precisa. Você já ouviu pessoas se expressando isso. Eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei por que eu existo, eu não sei qual é a essência da minha vida. Estou vivendo por viver. São pessoas que perderam o sentido da vida. Precisam urgentemente de Deus. E você que está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, expanda cada vez mais esta verdade, ok? Então, por isso, nesse sentido, né, a praga da escuridão. E continuando na conclusão para nós no dia de hoje, né, a partir do versículo 24 do capítulo 10, então nos fala, né, com os comentários de Rashi. No dia 13 de Adar, o último dia da escuridão, o faraó chamou Moisés e disse: ide servir a Deus. Somente vossos rebanhos e gado ficarão para assegurar o vosso retorno. Ou seja, cada momento o faraó ele ficava alterando, né, o acordo, né? Até as vossas crianças irão convosco. Agora, antes ele não deixou as crianças. Agora ele deixa as crianças, mas quer segurar o gado. E como que o povo judeu vai fazer os sacrifícios? Entendeu? Moisés respondeu: não só os nossos rebanhos e gado irão conosco, como ainda nos fornecerá alguns dos teus próprios animais, como oferendas festivas e oferendas de elevação, para que as ofertemos a Deus, o nosso Deus. Certamente, então, todo o nosso gado também irá conosco. Não vai ficar nenhum gado para trás.
para sacrificar a Deus e não saberemos com o que serviremos a Deus. Então, por isso, nós precisamos de todos os nossos gados, para que no momento do sacrifício, Deus possa nos dizer quais serão os animais para o sacrifício. Então, por isso, até chegarmos lá, né, nós vamos com todos os nossos animais, sem sombra de dúvidas, né? Contudo, Deus, ele tornou o faraó obstinado e ele não quis deixar. Então o faraó disse a Moshe: sai da minha presença e toma cuidado para nunca veres o meu rosto novamente, pois no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E Moshe respondeu: falaste corretamente, mas só no que se refere ao fato que, depois que eu sair, jamais verei o teu rosto novamente, né? Então, finalizando aqui o capítulo 10, é a praga da escuridão, com esse embate, mais uma vez, de Paró e Moshe, né? Então, no nível mais elevado, aqui Rashi ele comenta, e os sábios, né, dizendo que quando o Paró ele fala sobre a questão, né, no dia nunca ver, toma cuidado para nunca veres o meu rosto novamente, né? Então aqui os nossos mestres falam que o Paró, sem ele realmente saber, né, ele está falando exatamente de um momento em que Moshe pede para ver o rosto de Deus, que nós vamos ver lá na outorga da Torá, né, em Shavuot, no Monte Sinai, a entrega da Torá, simbolizada aí com os 10 ditos, né, os 10 mandamentos, né, onde Moshe pede para ver a face de Deus, e Deus diz que não poderá ver a minha face, né? Então, dentro desse aspecto aqui, o faraó, sem saber, ele estava fazendo uma profecia para Moisés, né, que ele não veria a face de Deus, né? E ao mesmo tempo, né, com outros comentários, nós temos aí também que durante a estadia no Egito, com referência às 10 pragas, Moshe, com a manifestação das 10 pragas, e Deus falando continuamente com Moshe, e principalmente nas últimas 3 pragas, onde Deus diz, né, a Moshe, que é o tema central da nossa paraxá da semana, Bo, onde Deus diz a Moshe: Bo, venha ao faraó, eu estou aqui. Você não irá sozinho, eu estou junto contigo, né? Então, vários comentaristas falam que nesse período todo aqui, né, até o momento das 10 pragas, e depois nós temos aí, né, o primeiro Pêssar, que acontece dentro do Egito, por exemplo, né, e até o momento da saída do Egito, é comparado como se Moisés estivesse vendo a face de Deus continuamente em todo esse período. É como se Moisés estivesse vendo a face de Deus, né, diante de tudo isso que aconteceu no Egito. E depois que ele sai do Egito, né, ele vai ter um encontro muito especial com Deus no Monte Sinai, na outorga da Torá, simbolizada pelos 10 mandamentos, ok? E é onde que ele quer ver a face de Deus, ele não pode ver a face de Deus. Então, essa palavra de Paró, né, do faraó, ela, sem ele saber, ele acabou falando uma profecia que Moisés não verá a face de Deus novamente, né? Devidamente representado dentro de todo esse patamar das 10 pragas de Pêssar, né? O primeiro Pêssar feito no Egito e a saída do Egito, ok? No capítulo 11, então, a partir do capítulo 11 até o verso de número 3, né, que é o início da praga, né, a preparação da praga da morte dos primogênitos, né? Então, nessa sequência aqui, né, do capítulo 10, onde Faraó ele expulsa Moshe e fala essa profecia, né? Tome cuidado para nunca veres o meu rosto novamente.
nessa continuidade, então, Moshe e Arão estão se retirando, né, da presença do faraó e do salão de recepção do faraó, ok? Então, nesse momento que eles estão se retirando, nesse exato momento, Deus fala com Moshe e diz, capítulo 11, verso 1. Deus disse a Moshe, mais uma praga infligirei ao faraó e ao Egito. Matarei todo primogênito exatamente à meia-noite do dia 15 de Nissan. Dentro dessa cronologia, lembre-se que aqui nós estamos, né, com a questão da praga da escuridão, né, e nós temos aí em seguida a praga da escuridão. Ela teve o seu preâmbulo todo no dia 15 de Shevat, e depois, né, das 3 semanas aí com as advertências, etc. e tal, né, aí no dia 13 de Adar, do ano 2448, a contar da criação, então foi o último dia da escuridão, ok? Então nós temos todo esse preâmbulo, advertência e a praga em si. Então, do dia 3 de Adar, que foi o último dia da praga da escuridão, que teve esse diálogo com o Paró, e o Paró fala dessa forma, né? Tome cuidado para nunca mais veres o meu rosto. E Moshe está se retirando, e aí Deus então faz com que ele fale ao faraó sobre a última praga. E então ele diz, Deus disse a Moshe, mais uma praga infligirei ao faraó e ao Egito. Matarei todo primogênito exatamente à meia-noite do dia 15 de Nissan. Então, praticamente aqui, o Paró, ele teria praticamente quase que 30 dias de preparação para poder fazer techuvá. Porque a praga, ela fala do dia 15 de Nissan. E eles estão no dia 13 de Adar, né? Que o 13 de Adar é o 12º mês, a contar de Nissan, né? Que tem Pêssar, ok? Então é o último mês. Então está no dia 13 de Adar. Até o dia 15 de Nissan é praticamente quase 30 dias. Então Deus ainda agora, nessa última praga, ele dá um prazo ainda de 30 dias, maior do que 3 semanas, para que o Paró, todo o seu ministério e todo o povo tenha um tempo mais elástico para refletir e fazer techuvá, retornar a Deus dos hebreus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, nesta última tentativa de techuvá do Paró e os seus, Deus dá uma semana a mais, né, praticamente, de oportunidade para o Paró e os seus, certo? Então, no dia 15 de Nissan. Depois disso, ele vos fará ir deste lugar, e quando fazer ir a todos vós, ele na realidade vos expulsará daqui. Por favor, fala ao povo, e que peçam cada homem a seu amigo, e a cada mulher a sua amiga, utensílios de prata e ouro. Desse modo, o seu antepassado Abraham não poderá acusar-me de só cumprir a minha promessa de escravizar seus descendentes, e não a minha promessa de enriquecê-los quando saíssem. Mais tarde, depois que deixou a corte do faraó, Moisés transmitiu essa ordem ao povo, que a executou sem demora, né? Não esperou dia 15 de Nissan para sair pedindo aos egípcios, né, as dádivas. Como haviam inspecionado as casas dos egípcios durante a praga da escuridão, os israelitas sabiam onde eles mantinham seus utensílios e objetos de valor. Então, se pedisse algo e os egípcios negassem possuí-lo, então eles eram capazes de responder que sabiam que o tinham e até onde o guardavam. Apesar disso, Deus fez, né, sem sombra de dúvida, Deus fez os egípcios ver o povo judeu com bons olhos, né, e não com mau agouro, né, mas com bons olhos. E ademais, a essa altura, o próprio Moisés era muito estimado no Egito,
tanto pelos cortesãos do faraó, como pelo próprio povo. Então, o povo egípcio voluntariamente deu do melhor que tinham para o povo judeu. E aqui nós encerramos a nossa terceira aliá, e amanhã nós vamos continuar com referência a isso daí, ok? A última praga, a praga da morte dos primogênitos. O nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala que depois da escuridão, o Paró aceitou deixar o povo judeu sair, mas sob condições. Quando Moisés recusou esses termos, então o faraó, encolarizado, ele expulsa Moshe. Retire-se daqui. No dia em que você ver novamente o meu rosto, morrerá. E Moisés respondeu, você falou bem. Todo o mal é, na realidade, uma versão decadente, isto é, uma distorção de alguma forma de santidade. É interessante o nosso Rebbe Menahem Mendel trazer essa questão, falando que todo mal é uma forma decadente, distorcida, né, de alguma forma de santidade. Aí você fala assim, mas peraí, santidade? Paró, os seus, o Egito, uma turma de bandido, por assim dizer, né? Como posterior a isso, em várias gerações posteriores, né? Gerações, nações e companhia limitada, o que não faltou foi realmente os parós, né? Os seus asseclas, né? Os seus ministérios, né? Cheio de bandido e ladrão. Aí você fala, mas o que tem esse povo a ver de santidade? Não tem nada, mas tem. A realidade, a verdade é que tem. Por quê? Porque, amados, tudo o que Deus criou no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal e no reino humano, tudo tem uma centelha divina. Porque quando Deus disse, ao criar, seja o que for, a sua palavra é a centelha divina de santidade que passou realmente a estar presente no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral e no reino humano. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, tem uma centelha divina. Portanto, tudo que existe tem presença de santidade de Deus. O tempo, os dias, né? As pessoas, elas distorceram essa santidade. É isso que o nosso Rebbe está falando, né? Houve uma decadência da santidade, principalmente dentro do aspecto do reino humano. E aí as pessoas tornaram-se perversas. Mas elas têm uma centelha divina. Mesmo que seja decadente ou distorcida, mas é uma realidade. Ou seja, tudo que Deus criou, criou com santidade. Os dias foram se passando e as pessoas, principalmente, distorceram essa santidade. Tornaram-se decadentes nessa santidade. Ok? Então o faraó era a expressão decadente da capacidade de Deus de passar por cima dos limites da natureza. Em seu modo decadente, este poder se converteu na indiferença arrogante do faraó em relação a toda autoridade que não fosse a dele. Ou seja, o que o nosso Rebbe está nos ensinando aqui com referência à questão da decadência da autoridade do faraó? Que o faraó, ele só reconhecia uma autoridade e não reconhecia mais ninguém. Não reconhecia nenhuma outra autoridade, só a dele.
Então, de fato, o Paró, ele era um ditador, um mandatário. Ele só reconhecia a autoridade dele e de mais ninguém. Por isso que ele disse, quando Moshe falou, ó Deus, o nosso Deus, ele manda te dizer, deixa sair o meu povo para me servir. Qual foi a resposta do Paró? Em deboche ele disse, hã? Deus? Quem é o Deus de vocês? Eu não o conheço. Então, a distorção, a decadência do Paró em não reconhecer a santidade de outras autoridades, essencialmente a autoridade divina, ele distorceu, ele entrou numa decadência e reconheceu só a sua autoridade. É isso que acontece com os mandatários, os ditadores. Eles só reconhecem a autoridade dele e de mais ninguém. Por isso ele subjuga aos seus pés os seus secretários, conselheiros, ministros, as suas forças de defesa. Não reconhece nenhuma autoridade que tenha uma opinião divergente da dele. Ele não conhece a autoridade de Deus, porque para ele, só ele é Deus, o mandatário, o ditador. Só ele é autoridade, nem Deus é autoridade. E ele se coloca acima de tudo e de todos, inclusive acima de Deus. Por isso ele faz e desfaz. E ele diz, Deus? Deus não existe, é eu que existo. É eu que mando e desmando, eu faço e desfaço. Ponto final. Esses são aqueles à semelhança do Paró, a forma decadente e distorcida de reconhecer a autoridade de santidade de Deus e outras autoridades. Porque Deus, ele estipulou autoridades, e o que Deus fez foi feito em santidade. Entendeu? É isso daí. Então, por isso, nesse contexto, diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, quando o Paró disse a Moshe, no dia em que você ver o meu rosto, morrerá. Ele estava alertando inconscientemente de que ninguém pode contemplar a infinitude de Deus e sobreviver. Moshe concordou. Nenhum ser criado, finito, mortal, pode experimentar a infinitude de Deus e continuar existindo como tal. Será absorvido pela experiência e se dissolverá na infinitude de Deus. Ou seja, ele deixa de existir, certo? Ó, né? Nós temos aí Nadav e Avihu, os dois filhos mais velhos de Arão, né? O que vai acontecer com eles lá na frente, que nós vamos ver, no momento da inauguração do Mishkan, o tabernáculo do deserto. Eles estavam tão cheios da santidade de Deus, em que eles, sem autorização nenhuma, eles entraram no Santo dos Santos, então eles foram experimentar exatamente da infinitude de Deus. E nesse momento que eles se elevam a Deus no lugar sagrado, o Santo dos Santos, Kadosh Kadoshim, sem autorização, sem a permissão de ninguém, então eles ofertam a Deus, né, realmente o incenso, a oferenda mais agradável de Deus. Então eles vão para uma experiência pessoal com a infinitude de Deus e eles morrem. Porque não tem como continuar vivo depois dessa experiência. Então esse é o exemplo claro que nós temos aí, né, dentro da Torá, ok? Então eles se dissolveram na sua experiência da infinitude de Deus. Entretanto, Deus não está preso às suas próprias regras e pode permitir que o indivíduo sobreviva a essa experiência. E foi exatamente o que ele fez com Moshe, para lhe possibilitar destruir o mal do Paró.
lhe revelou seu poder sobrenatural através das pragas. Por isso que os sábios falam que nesse período Moshe andava face a face com Deus. Ele estava experimentando da infinitude de Deus nesse período das 10 pragas até a saída do Egito. Então, por isso que o nosso Rebbe Menahem Mendel fala que Moshe teve essa experiência nesse período e Deus permitiu com que ele pudesse sobreviver e levar o povo judeu até a porta de entrada da terra prometida. Todos nós temos nosso faraó interno, ou seja, alguma obstinada oposição ou hostilidade à santidade. Então, é algo que nós precisamos identificar em nosso interior. O que é que eu tenho no meu interior, entre aspas, do faraó, que se opõe à santidade de Deus? Eu preciso identificar isto. Uma palavrinha-chave que já foi falada esses dias atrás é aquela uma que você diz assim, mas o que tem isso? O que tem aquilo? Não tem nada demais. Então você começa a identificar o seu paró interno. Então você precisa começar a trabalhar nele, para que você não venha à semelhança do paró, que você não venha à semelhança do faraó, estar completamente contra Deus. Ok? Então por isso, regras, disciplina, né? Dentro do contexto da Torá, né, são coisas que estão conectadas com preceitos, né, disciplina, ordem. Não podemos esquecer estas palavras, né? Então não é porque eu estou no monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, significa que eu posso fazer o que eu quero. Que eu posso pintar o 7 de ponta cabeça. Entendeu? Não. Por isso, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é bem claro. É ordem, decência, disciplina, as coisas no seu devido lugar. E não cada um fazendo o que bem entende. Então, eu sou um beneinor, eu monto um grupo, e eu pego e faço desse grupo o que eu quero. Eu tenho uma base de conhecimento, e nessa base de conhecimento eu adapto ao que eu quero. Além de eu estar criando uma nova religião, que é proibido, e é um pecado grave, certo? E então eu estou distorcendo a santidade de Deus. Eu estou fazendo uma decadência da santidade de Deus. E aí é um problema sério, porque eu estou no caminho do faraó, e não no caminho de Deus. E aí a força que vem contra Paró é a força divina. E aí não tem como vencer. Entendeu? Então, por isso, cuidado com essas questões. Por isso que é necessário, importante, identificar o Paró interior. Ok? Quando adotarmos esse faraó, né, haveremos removido todos os outros obstáculos que nos impedem de ter uma vida positiva e saudável. Então, para nós termos uma vida positiva e saudável, você não precisa fazer curso de nada. Para você ter uma vida positiva e saudável, você não precisa correr atrás desse ou daquele que está dando um curso mirabolante de como que você pode ser saudável e próspero, por exemplo. Entendeu? Para você ter uma vida positiva e saudável, a primeira coisa que você precisa fazer, além de crer no único Deus, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, é você identificar o seu faraó interior, que se opõe à santidade de Deus, e tratar seriamente com ele, antes que vire um câncer maligno na tua vida. Um câncer maligno espiritual. Entendeu? Que vai destruir a sua comunhão com Deus, a sua harmonia com Deus, e vai fazer de você, a semelhança do faraó, um mandatário, um ditador. Só você tem razão, só você é autoridade, o resto é resto.
e o resto que se dane. Então, trate com seriedade o seu faraó interior, para que você tenha uma vida positiva e uma vida saudável. Amanhã vamos continuar a praga dos primogênitos. Estamos apenas no preâmbulo, né, dessa questão aqui da praga dos primogênitos, ok? Então, por isso, Deus, ele fez Moshe retornar ao faraó e dizer a ele, ainda há uma última praga. E essa última praga, ela vai acontecer exatamente no dia 15 de Nissan, certo? E então, e quando fizer ir a todos vós, disse Deus a Moshe, na realidade ele vos expulsará, fará com que vocês saiam apressadamente. Por favor, fala ao povo e que peçam a cada homem e seu amigo e a cada mulher a seu amigo os utensílios, né? De prata, ouro e é tudo aquilo que for de primeira linha, né? Então, nesse sentido, amados, realmente Deus deu graças, né? Deu bons olhos para os egípcios olharem para os judeus e presenteá-los com o melhor que eles tinham, ok? Então, vamos em frente, amanhã temos mais aí. Brasil, olhe para cima, Benei Noach, para ter uma vida positiva e saudável, trate seriamente com teu faraó interior. Shalom, shalom. Até amanhã.